você pode estar patrocinando o seu próprio prejuízo. Algumas etapas básicas, mas que têm suma importância, podem estar sendo negligenciadas ou até mesmo podem passar desapercebidas entre os ciclos de plantio. E acredite, isso acontece. Cuidado com a área e rotação de culturas no plantio de algodão. Para fazer a rotação, opte por espécies de fácil condução e alta produção de matéria seca, mas fique atento se a espécie escolhida não é hospedeira de pragas, doenças e nematóides. Se você ainda não realiza a rotação, experimente esse manejo em uma parte de sua área primeiro. Tenho certeza que na safra seguinte você irá ampliar a sua utilização, pois a rotação de culturas auxilia na saúde de sua área. Plante no limpo nos primeiros 80 dias após a semeadura. Até um pequeno número de plantas daninhas pode afetar o crescimento e, consequentemente, a produtividade. As plântulas de algodão são muito sensíveis à competição. Por isso, o estabelecimento da cultura deve ocorrer no limpo, ou seja, sem a presença de plantas daninhas. Mas, em quais momentos posso ampliar herbicidas sem ocasionar danos? Vejamos: pré-plantio, pré-emergência de cultura, pós-emergência da cultura, dessecação das plantas. Para saber qual o melhor herbicida, conheça as plantas daninhas presentes em sua lavoura e não deixe a realizar um planejamento. Preparo do solo para o plantio do algodão. As boas práticas são fundamentais para o sucesso da sua lavoura. Por isso, realize uma análise do seu solo. O solo escolhido para implantação da cultura deve apresentar características físicas, químicas e biológicas favoráveis ao algodoeiro. Caso o seu solo apresente alguma limitação física, faça a correção prévia antes do plantio do algodão. Não semeie em solos compactados e mal drenados. A cultura do algodão é altamente suscetível. A mesma dica vale para solos em limitações químicas ou biológicas. Fique atento, o algodoeiro é muito sensível à acidez do solo. Faça manejo conforme a necessidade do seu solo. Caso seja necessário, o possível, a correção do solo deve iniciar 3 meses antes do plantio. 3 meses antes do plantio mesmo. Variedades, espaçamento, época de semeadura, a escolha da semente pode influenciar diretamente no estabelecimento da cultura. Escolha sementes que tenham boa adaptabilidade em sua região e opte pela diversificação de variedades em sua propriedade. Antes de iniciar a semeadura, realize um teste de emergência em um canteiro da fazenda. Algumas variedades de algodão disponíveis no mercado para a sua safra são o BRS 187BH, o BRS 371RF, o TMG 41WS, o TMG 62RF, o IAC 24, o IAC 25RMD, o DP 1536B2RF, FM 9856LTP, FM 942TLP, FM 978LTPRM. Para mais opções, confira o portfólio das empresas. Quanto maior o número de plantas em uma mesma área, maior será a competição entre elas, tanto por água quanto por luz e nutrientes. Mas como escolher o melhor espaçamento? O melhor espaçamento é aquele em que a planta tem ótimo aproveitamento e pode expressar melhores características para o plantio de algodão. Geralmente são indicados espaçamento entre fileiras, 0,76 metros a 0,90 metros. 0,90 centímetros é o maior padrão, pois precisamos deixar um espaço adequado para que a planta cresça para os lados, optando pelo cultivo adensado. O espaçamento muda para 0,45 até 0,50, que é o espaçamento comum usado para o plantio de milho. Densidade de 8 a 10 plantas por metros lineares, porém não é o que se usa aqui. Caso você opte por variedades que apresentam porte mais elevado, a densidade não deve ser maior que 7 plantas metro linear. Lembrando que maiores densidades são indicadas para variedades de menor porte e para solos arenosos. A época de plantio deve ser determinada principalmente pelo zoneamento e regime de chuvas regionais. Quando escolhida sem planejamento, pode acarretar em perdas de produtividade.
pode-se realizar o plantio do algodão em época normal, ou safrinha. Um lugar que isso é bem usado é em Mato Grosso, porque lá eles têm mais chuva que aqui no estado de São Paulo. Isso é possível onde existe o pivô. Na chamada semeadura em época normal, é realizada apenas uma safra por ano. Nesse sistema, a produção de algodão deve expressar sua máxima produtividade. Já a semeadura safrinha, que ocorre após a colheita da soja, normalmente se inicia em fevereiro, ou assim que possível. Um exemplo prático da nossa região. O planejamento de um produtor que vai plantar no estado de São Paulo para o plantio 2022 é implantar o plantio em 22/11 de 2022. Previsão para terminar esse plantio é 22 de dezembro de 2022. Previsão para começar a colheita, 20 de abril de 2023. Previsão de 3 meses de colheita, 90 dias. Na prática, para garantir um plantio adequado, você deve regule seu maquinário antes de iniciar a semeadura, utilize sementes de alta qualidade, semeie na época adequada, em temperatura e umidade excelente. Observe a profundidade, se está uniforme no momento do plantio. Custos e planejamentos, os principais fatores do aumento dos custos se deram em virtude de quê? Da alta do dólar. Despesas com micronutrientes e fungicidas, que tiveram um avanço anual de 12% a 9,70%, respectivamente. Óleo diesel, herbicida, sementes, adubo, mão de obra do trabalhador rural, pois boa parte da remuneração é paga em sacas de soja. Oleaginosas, que teve uma valorização nos preços. Para conseguir ter rentabilidade, mesmo com esses custos, o planejamento é muito importante na empresa rural e deve ser realizado em todas as etapas, inclusive no plantio de algodão. Planejando as suas atividades, você pode conhecer quais são seus principais custos. Isto auxilia a sua tomada de decisão do plantio à comercialização. Por isso, é fundamental que você tenha todas as informações de sua lavoura registrada. Como sabemos, o algodão é uma cultura que envolve muito investimento, sendo considerada uma das culturas mais caras. Assim, qualquer detalhe pode fazer muita diferença em sua rentabilidade. Espero ter contribuído de alguma forma. Estamos aqui para te ajudar sempre que necessário. Gostou? Segue a gente em nossas redes sociais e compartilhe com seus amigos. É o Zé do Agro, trabalhando duro para o agro não parar.